Olá pessoal, retornando ao nosso curso de Métodos Determinísticos 2 para o curso de Administração da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nós vamos iniciar o nosso trabalho revisando funções, antes de dar continuidade ao nosso curso com os assuntos de funções compostas e funções inversas. Antes de mais nada, vamos à definição. Uma função f de um conjunto A em um conjunto B é uma correspondência em que cada elemento x de A associa através de uma regra ao elemento B. A regra é essa, é a lei de definição da função. Os elementos do conjunto A nós denominamos domínio. Os elementos do conjunto B é o contradomínio da função. Agora, os subconjuntos de B, ou seja, dentro de todos os elementos de B, aqueles que satisfazem a condição da função, nós denominamos imagem de f. Vejamos o exemplo a seguir. A lei de definição f, em que A implica B, ou seja, os elementos de A, do domínio A, estão contidos na imagem B. A lei de definição f, em que A implica B, ou seja, os elementos de A, do domínio A, estão contidos na imagem B, em cuja lei de definição seja f de x igual a x ao quadrado, nós temos os elementos do conjunto A, que é o domínio da função, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E os elementos do contradomínio, ou seja, do conjunto B, nós temos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, o nosso contradomínio. Para o domínio, ou seja, para todos os elementos de A, apenas alguns elementos de B vão aceitar a nossa lei de definição, não todos. Então, nós temos aqui, para menos 2 ao quadrado, nós temos 4. Menos 1 ao quadrado, nós temos 1. Para o 0 ao quadrado é 0. Para o 1, vai ser o domínio 1, a imagem será 1. E o domínio 2, a imagem será 4. Então, os elementos 2, 3 e 5, nós não utilizamos do nosso contradomínio. Então, pela lei de definição, só os elementos 0, 1 e 2 do conjunto B serviram como resposta para os nossos valores de A. Então, essa é a nossa imagem da função. Então, nós podemos dizer que a imagem da função é igual y pertence a B, tal que y igual a f de x para todo x pertencente a A é igual a 0, 1 e 4, que é a imagem da função. É muito importante no estudo de função, para determinarmos o domínio de uma função, observarmos o seguinte. Primeiro, a sua lei de formação, ou seja, o y igual a f de x. E a condição de existência dessa função, desse domínio. Vamos lá. As funções afins, do tipo uma reta, ou as quadráticas do tipo parábola, aceitam todos os valores de x como domínio. Então, nós denotamos que o domínio da função é igual ao conjunto dos reais. Para as funções do tipo raiz, ou seja, de radical, nós temos, se o n for par, o radicando deverá ser maior ou igual a zero. Se o n for ímpar, tipo raiz cúbica, raiz à quinta, etc., o valor do radicando já aceita ser o conjunto dos reais. Para as funções do tipo razão, em que tem um x sobre t, o domínio dessa função será todo aquele x pertencente aos reais, tal que o t tem que ser diferente de zero, porque nós não aceitamos zero no denominador. E nas funções logarítmicas,
elas exigem que são do tipo log de t na base a, elas exigem que o logaritmando seja maior do que zero e a base, o a, seja maior do que zero e diferente de 1. Outra definição importante é função par e função ímpar. Uma função f é par se menos x pertencente ao domínio de f, para todo x pertencente ao domínio de f, o f de menos x for igual a f de x. E a função é ímpar se você tiver menos f de menos x igual a f de x. Outro detalhe importante. Se você tem uma função f de x, você constrói um gráfico. Agora, se você tem um gráfico, você também pode definir essa função a partir da observação desse gráfico. Na construção de gráficos, nós temos duas coisas a observar: a translação vertical e horizontal e as reflexões nos eixos x e y. As translações verticais, quando nós temos a função do tipo f de x mais c, nós vamos pegar o gráfico da função f de x e vamos deslocar c unidades para cima. Quando você tem f de x menos c, o gráfico de f de x será deslocado c unidades para baixo. Então, o sinal de mais associado à ideia de que é para cima, o sinal de menos associado à ideia que é para baixo. Isso nas translações verticais. Nas horizontais, quando nós temos f de x mais c, repare que ele é diferente da situação anterior, o gráfico de f de x é deslocado, quando é mais c, ele é deslocado para a esquerda. E no gráfico de f de x menos c, ele é deslocado para a direita. Então vamos considerar esse exemplo. Seja uma função f de x igual a x mais 2 ao quadrado menos 3. Como ficará esse gráfico? Vou analisar por partes. Nós temos a função x ao quadrado. Ela é um gráfico simples, uma parábola com a concavidade para cima, tá? X ao quadrado. Quando nós tivermos lá naquela função x ao quadrado mais 2, o que aconteceu? O gráfico foi deslocado 2 unidades para a esquerda. Então ele saiu da condição em que ele tocava o eixo do x no ponto 0 e passou a tocar o eixo do x no ponto menos 2. Depois, na sequência, a condição dele é que é x mais 2 ao quadrado menos 3. Então, ele é deslocado 3 unidades para baixo. Então você tinha o gráfico aqui, ele deslocou 2 para a esquerda e por fim 3 unidades para baixo. Então nós temos o gráfico de x mais 2 ao quadrado menos 3. Por fim, nós temos as reflexões nos eixos x e y, onde a reflexão no eixo x, você tem a função menos f de x, ou seja, o gráfico de f de x é refletido em torno do eixo do x, nesse movimento. E a função f de menos x, o gráfico de f de x ele é refletido em torno do eixo do y. Assim nós encerramos o nosso assunto de revisão de funções, e lá no nosso canal você já tem, a partir de aulas do semestre passado, alguns exemplos de funções compostas e funções inversas. Sejam bem-vindos e que vamos dar início ao 2020 do segundo semestre com muito êxito. Um abraço a todos.